Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Na verdade, do 36 até o 46. Conta a história de Jesus no Getsêmani. Então, eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui, enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando: Meu pai, se há algum meio, livra-me. Afasta de mim afasta este cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: Vocês não podem aguentar nem por uma hora? Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está pronta, disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-os pela segunda vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber deste cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou-os dormindo e pela terceira vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles, outra vez disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Então, essa passagem narra um pouquinho do momento que antecede ali a prisão de Jesus e, consequentemente, a crucificação, onde Jesus se vê necessário ter este momento um pouco antes da sua crucificação. E ele vai para um lugar mais reservado, leva algumas pessoas com ele e a fim de que esteja o ajudando nesse momento. E aí, Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é falar para eles ali que está muito difícil e falar da tristeza que ele estava sentindo. Tamanha dor, tamanha opressão, tamanho a pressão que Jesus estava sentindo ali, naquele momento onde estava prestes a acontecer algo que seria muito bom para toda a humanidade, mas que para Jesus era um, era um preço muito alto que ele precisaria pagar. Então Jesus se faz desse momento para desabafar, desabafar com alguns discípulos que por sua vez não ajudaram tanto assim, mas Jesus ainda assim quis contar com eles e principalmente desabafar com o Pai. Jesus, mesmo sabendo que teria que ser daquela forma, pois ele mesmo fala sobre das Escrituras, fala do que está escrito, ele mesmo tenta cumprir tudo que está nas Escrituras, ele preza por isso. Então ele sabia que o Filho do Homem precisava morrer e ressuscitar, que o Filho do Homem iria passar por tudo aquilo. Todo aquele cálice de sofrimento ele precisaria beber. E mas mesmo assim, Jesus chega diante do Pai e pergunta, e pede, se for possível, se tiver outro jeito, me livra. Afasta de mim esse cálice de sofrimento que eu terei de passar. E isso serve para Jesus
como um desabafo, como algo que vai lhe dar mais forças ainda para vencer aquele momento. E que nós possamos também recorrer ao nosso Deus, ao nosso Pai, com este mesmo sentimento, ou até mesmo com essa mesma intenção de, diante do Pai, colocar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas fraquezas e as nossas tristezas, que é o que Jesus estava fazendo aqui. E assim nós teremos força, nós conseguiremos vencer essas questões difíceis que nós passamos no dia a dia, as questões difíceis que nós passamos nesta vida aqui. Jesus, embora também era divino, não foi, não também viveu, né, coisas difíceis como nós vivemos. Também sentiu dores como nós humanos sentimos. Também foi traído, também foi tentado. Então, muito do que nós sofremos, Jesus sofreu e ele venceu. E deixou estes ensinamentos para que nós possamos olhar, refletir e também seguir. E o que Jesus fazia quando estava triste, quando estava difícil as coisas, era se recorrer ao Pai e aos amigos. Então, que nós possamos fazer isto também, seguindo o que Jesus fez. Mais adiante, ele avança e fala sobre a tentação. E aí, nos seus grandes níveis, seja pequena ou grande, né? Aqueles homens ali estavam sendo tentados pelo próprio sono. Eles não conseguiam ficar nem um pouco acordados. É algo físico. Jesus ali foi tentado pela sua própria tristeza. Ora, será que por algum momento passou pela cabeça de Jesus desistir? Será que por algum momento ele teve medo de não conseguir suportar? E o que Jesus faz para vencer isso? Jesus ora e vigia. E aí, em outra tradução, vai falar o seguinte, no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora podeis vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus aqui diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso não só dos discípulos, mas dele mesmo. Naquele momento, a sua carne, né, a sua fraqueza humana ali, estava pendendo ali, estava pesando muito para ele. E ele diz que a carne é fraca, o espírito está pronto, o espírito quer fazer a vontade do Pai, o espírito quer vencer, mas a carne atrapalha muitas vezes. E aí é por isso que Jesus diz isso. Naquele momento difícil que Jesus estava passando, ele, para conseguir vencer, ele vigiou e orou. E falando de vigiar e orar, nós precisamos olhar para dentro de nós e olhar para os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as coisas que nos rodeiam, tudo aquilo que possa nos tentar a desviar da vontade de Deus nas nossas vidas. Jesus, em seu espírito, tinha vontade de cumprir o plano de salvação da humanidade, mas a sua carne estava ali
pesando, a sua carne estava ali, de uma certa forma, atrapalhando nesse plano. E é por isso que ele diz: se for possível, Pai, me livra, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que a tua vontade prevaleça sobre esta minha pequena vontade aqui, humana, de talvez não conseguir, de ceder, de talvez ceder para a tristeza e agonia que está sentindo. Então, que nós possamos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, assim como Jesus fez, vigiar nos momentos difíceis, vigiar para tentar identificar o que dentro de nós e o que também ronda, né, externo a nós, que quer nos fazer desistir, quer nos fazer desviar da vontade de Deus. E aqui eu me lembro da Jesus no deserto, quando foi tentado pelo diabo, onde ele, por estar em jejum, teve fome. Era algo físico, mas o diabo tenta ele justamente nisso. Se você está com fome, transforme a pedra em pão. Você sabe que você pode fazer isso e coma. Era algo que parecia ser pequeno, né? Matar uma vontade física ali, uma vontade fisiológica. Mas isso iria fazer Jesus se desviar do seu propósito ali de jejum. E Jesus, por estar vigiando, por estar com a palavra guardada em seu coração, por estar em oração, ele vence essas tentações que veio até ele. E não foi só essa, foram mais outras que o diabo fez ali. E Jesus, usando estas armas de vigiar e de orar, ele conseguiu vencer essas tentações. E que assim nós possamos aplicar também nas nossas vidas. Que possamos estar em constante vigilância, em constante oração, para que nós não cedamos às tentações que vêm diante de nós. E tentação é tudo aquilo que quer me fazer desviar do bom caminho, quer me fazer não cumprir os bons objetivos que eu tracei ou que Deus traçou na minha vida. Ser tentado a ir pelo caminho mais fácil, né? E, e aí a gente precisa estar cada dia colocando em prática a vigilância e a oração. E aqui a gente faz um paralelo entre a nossa carne e o nosso espírito, onde a nossa carne quer coisas momentâneas, coisas rápidas, coisas prazerosas, mas o nosso espírito visa a bondade, o amor, a vontade de Deus e está em constante briga espiritual. Então, que nós possamos dar mais ouvido ao nosso espírito e menos à nossa carne. E para a gente conseguir dar ouvido ao nosso espírito, a gente precisa estar em constante oração e vigiando, principalmente o nosso coração, principalmente o que vem aqui de dentro, que é o que nos faz tropeçar muitas vezes. E as influências externas, claro, principalmente influências que nós percebemos que não vêm de Deus. E o terceiro ponto que eu encontrei aqui muito bacana foi a relação de liberdade que Jesus tem com o Pai. E mais à frente ele vai falar no versículo 54 o seguinte: quando vem prender Jesus, Pedro lança a espada e corta a orelha de um deles. Jesus faz o seguinte: Jesus, porém, reagiu: Não ponha a espada de... Não, põe a espada de volta à bainha. Quem faz uso de espada, por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo